Ah, sim. E agora vocês vão morar lá? Não. A gente vai mudar para você. Então, beleza. Zanon, Pode? bora retomar do final da tua... Sérgio, vamos retomar? Vamos. E aí, o Zanon vai Finalizar aqui. Só falta... finalizar as perguntas dele. Bom, Na sequência, a gente alterna. Tinha pessoas inscritas, aí eu me lembro do Eustáquio. Por favor, que a gente alterna aí. Que tá conseguindo ouvir, né? as intervenções entre Então, presencial e finalizando, remoto, tá bom, gente? a última pergunta, Sérgio, é sobre a questão das debêntures na recuperação judicial, né? Como a FUNPRESP, que tem nos servidores públicos, tem debêntures, como é que ficaria o pagamento dessas debêntures, né? Quem é debenturista, num caso da recuperação judicial? Iria na frente da fila do pagamento dos bancos? Isso aí também é um assunto que interessa muito os trabalhadores que a gente convive aqui do Serviço Público Federal de Brasília. Então, recuperando as perguntas sobre a questão das agências de classificação de risco, sobre a questão dos executivos que supostamente venderam ações no segundo semestre, daria para responsabilizar, pegando o patrimônio deles, ou alguma outra coisa, e sobre a questão das debêntures em caso de recuperação judicial, no caso que a FUNPRESP tem. Ok. Beleza, obrigado, Zanon. Vamos... O Eustáquio, é o que eu lembro que estava escrito. Então, mas se a gente devolve a palavra para o companheiro Sérgio Rosa. Posso falar, então? Ou o Sérgio vai falar? Primeiramente, bom dia a todos e todas, né? Cumprimentar aí o Sérgio pela exposição muito clara, né? Muito didática sobre essa situação, a situação que preocupa a todos, obviamente, nós enquanto entidade sindical. A questão dos trabalhadores fica mais evidente. Mas a minha pergunta de certa forma, complementando aí o que o companheiro Zanon, né, que me antecedeu, ele colocou, é o seguinte, é importante, né, que as agências reguladoras, o Sérgio mesmo falou sobre a atitude proativa, né, da SEC norte-americana, e infelizmente a nossa CVM não tem esse tipo de atitude, mas é importante que tenha ações, especificamente nesse caso, não só nesse, mas esse, porque ele é muito gritante, ações duras, no sentido até mesmo de colocar um efeito pedagógico para esse tipo de prática. Eu não sei se isso vai ocorrer, dada ao poder de influência que esses três, eles figuram na lista da Forbes como estão entre os 5 mais ricos do Brasil, né? Então, isso, infelizmente, num país que ainda tem uma cultura de valorização, na verdade, de endeusamento da riqueza, né? Como o Brasil tem, eu considero difícil, né, haver alguma atitude mais dura por parte da CVM. Mas a pergunta é possível, por exemplo, alcançar, né, na linha aí do que o Rafael Zanon colocou, alcançar os bens desses, principalmente desses gestores aí da 3G, os donos da 3G, né? Alcançar os bens deles para que possa, de alguma forma, minimizar esse prejuízo gigantesco, né? Ocorrido aí com relação a esse desnudamento dessa situação muito triste aí das lojas americanas, né? Se é possível conseguir chegar, porque eu acredito, por exemplo, que uma ação dessa natureza que chegasse, vamos dizer aqui, num linguajar muito claro, chegasse ao bolso desses 3 cidadãos particularmente, né? E diminuísse o patrimônio deles, porque fazê-los ficar pobres longe disso, mas diminuir o patrimônio deles para que eles façam ressarcimento desse tipo de atitude absolutamente... eu nem falo agressiva, na verdade
eu posso classificar como absolutamente ilegal, que é o que foi feito, gerando aí essa situação de desespero, né? 44 mil trabalhadores e mais milhares e milhares de credores, e não só bancos, né? Muitos credores, empresas médias, empresas pequenas, certamente estão nesse rol aí de futuros prejudicados aí no caso de uma falência da empresa, né? É isso. Obrigado, Eustáquio. Passo aqui para o companheiro Sérgio Rosa. Tá. Olha, a pergunta do Eustáquio é muito semelhante à do Julimar, né, da Contrax, sobre a descaracterização da pessoa jurídica e sair, vamos dizer assim, do limite do patrimônio da empresa e alcançar o patrimônio dos sócios para se responsabilizarem pelas dívidas, pelos prejuízos causados. Essa é uma questão extremamente difícil, vamos dizer assim. Um dos princípios aí da organização empresarial é justamente o princípio da separação entre o patrimônio da pessoa física e o patrimônio da empresa. Isso é feito como um princípio importante da organização empresarial para que o risco que você corra como investidor, como acionista, como empreendedor, seja limitado ao capital aportado na referida empresa, né? E, de certa maneira, isso protege a todos, inclusive, já entrando um pouco aqui na discussão do Zanon, os próprios fundos de pensão, que são acionistas de diversas empresas e têm o seu risco limitado ao capital investido, ou seja, a perder apenas o valor do capital aportado naquela compra de ações. Podem perder a totalidade do valor das ações, mas, segundo a legislação, dificilmente são, vamos dizer, acionados como no seu patrimônio pessoal. Imagina se todas as empresas investidas pelos fundos de pensão gerassem uma responsabilidade solidária dos fundos de pensão, que tem um capital enorme, no eventual pagamento de prejuízos ou de dívidas dessas empresas. Então, esse princípio é muito importante para a organização empresarial. Portanto, para romper esse princípio e alcançar o patrimônio dos sócios, tem que ser estabelecida a responsabilidade objetiva desses sócios na fraude que foi perpetrada na empresa, ou que não seja a fraude, que seja a chamado erro contábil, vamos chamar assim, mesmo que seja um simples erro contábil, mas que tenha levado a empresa a ser inadimplente com as suas obrigações, é preciso estabelecer essa responsabilidade objetiva. É o que, de certa maneira, a ação do Bradesco tentou fazer ao pedir o acesso à troca de e-mails e de mensagens entre a empresa, os executivos da empresa e esses sócios controladores. O Bradesco está tentando e justamente buscar evidências de que havia ali um nível de supervisão. Eu, particularmente, acho que vai ser difícil estabelecer isso através de provas dessa natureza. Eles são pessoas muito espertas, obviamente, provavelmente se deixaram rastros nesse sentido, já devem ter trabalhado para limpar esses rastros, mas eu não sou advogado, mas acho que tem que ser discutida uma responsabilidade intrínseca. Ou seja, como eu disse, eles são operadores de um fundo de investimento que justamente vende no mercado de capitais a expertise como gestores. Eles não são um investidor passivo, como são os fundos de pensão, na maior parte dos seus investimentos. Um fundo de pensão, um investimento, por exemplo, em Americanas, é feito para replicar uma carteira do Ibovespa, é feito porque está dentro de um fundo de ações do setor de varejo, que pode estar indicado como importante para compor uma carteira dos fundos, mas é um investimento absolutamente passivo. Diferentemente de um fundo de private equity, que, ao comprar participação relevante numa empresa, justamente está vendendo a ideia de que eles vão se envolver na gestão, vão orientar a estratégia da empresa, vão ter responsabilidade na indicação dos executivos e na aplicação de tecnologias, vamos dizer assim, de gestão que possam acelerar a geração de valor naquela empresa. Então, eu acho que, mesmo que não se encontrem evidências desse tipo, eu acho que a CVM deveria utilizar outros instrumentos, volto a dizer, não sou advogado, mas acho que de examinar a responsabilidade objetiva. O que os sindicatos podem fazer nisso? Como eu disse, é muito difícil você ter a expertise de um grande advogado, ou seja, os advogados sindicais não são especialistas no mercado de capitais.
Mas talvez possa se recorrer aí a assessorias parlamentares, recorrer a grupos de advogados como prerrogativas, que, embora tenham outro foco de atuação, pode, eventualmente, colocar à disposição advogados especializados nessa área para assessorar os trabalhadores nisso. Enfim, acho que os sindicatos que representam os trabalhadores têm que buscar ajuda, apoio, para que possam justamente enfrentar essa batalha, ou seja, podem não ser os determinantes, porque temos aí outros grandes agentes, como bancos grandes, Bradesco, BTG, mas nessas horas, inclusive, cada um puxa a sardinha para o seu lado, ou seja, numa hora de crise como essa, você tem a concorrência de credores, né? Embora a legislação estabeleça aí a prioridade dos trabalhadores, começa a ser discutido como ordenar essa fila. Como disse o Julimar, você já tem passivos trabalhistas gerados por aqueles que saíram da empresa e que ingressaram com ações na justiça. Teremos o pagamento dos salários dos trabalhadores que ainda estão na ativa, que esperamos, né, não quero ser agorento aqui, possam continuar empregados e recebendo seus salários, mas que eventualmente também podem perder seus empregos e também ingressar na lista desse passivo trabalhista. Teremos os debenturistas, os fundos de pensão que são investidores minoritários, teremos os fornecedores, teremos credores de vários tipos diferentes que vão estar disputando os valores e os critérios de pagamento que vão ser estabelecidos nessa recuperação judicial. Como eu disse, o praxe nas recuperações judiciais e as firmas contratadas para fazer esse tipo de coisa, elas estão ali para defender a empresa. Então, elas buscam estabelecer condições de pagamento, condições de abatimento das dívidas, condições de ordenamento desses credores da maneira mais favorável à empresa, sempre vendendo a ideia de que essa perda distribuída entre os vários credores é necessária para que haja a sobrevivência da empresa ao final. Então, eu diria que é difícil, mas é importante, e acho que deve-se perseguir essa meta de responsabilizar os principais acionistas pelo valor das empresas. Provavelmente nós vamos ver muitas sacanagens e espertezas nesse sentido. Vamos dizer, se os acionistas forem chamados a capitalizar a empresa, qual será o valor da ação dessa capitalização, né? Quem terá confiança de aportar recursos? Porque os acionistas são, em tese, todos, não só os 3 controladores. Então, se não houver uma responsabilidade direta desses 3 controladores, inclusive a chamada de capital, para eventualmente capitalizar e recuperar empresas, pode ser uma chamada de capital que exponha os acionistas minoritários a um dilema enorme de investir mais dinheiro nas ações das americanas ou serem diluídos a um valor muito baixo das ações. E provavelmente quem vai ter, de novo, informações privilegiadas para tomar essa decisão serão aqueles que têm acesso ao controle direto da empresa. Por exemplo, o Sérgio Rial, que saiu da empresa, já disse, vai assessorar os 3 grandes acionistas de referência nesse processo. Então, eles terão capacidade totalmente diferenciada de saber qual é o valor que eles podem apostar numa eventual capitalização, coisa que é diferenciada para investidores minoritários, como os fundos de pensão. Então, primeiro, os fundos, obviamente, como investidores passivos e de pequena monta, né, investiram orientados por critérios ou de formação de carteira ou de agências de risco, e, obviamente, não tiveram acesso a detalhes da operação das americanas para poderem entender os riscos que estavam correndo. E aí, de fato, o Zanon tem razão, quer dizer, o conjunto de agentes do mercado financeiro, entre eles as agências de risco, tem sido muito lenientes na exposição dos critérios de risco. Vamos pegar, por exemplo, as aberturas de capital que aconteceram o ano passado. Segundo uma estatística que eu vi, eu não tenho os números exatos aqui, mas 70% das empresas que abriram capital tiveram queda do valor das suas ações logo após a abertura do capital, Nubank e outros tantos. Quando se abre o capital de uma empresa, em tese, há uma análise muito criteriosa da estratégia daquela empresa, do track record daquela empresa, a avaliação de agências de risco, a avaliação de empresas para dizer que aquela empresa está abrindo capital e que ela vale tanto.
E muita gente vai atrás dessas análises. E o que o mercado tem demonstrado é que essas análises são, em geral, exageradas, mal fundamentadas. Então, a empresa abre o capital por um valor muito significativo de valor de ação na Bolsa, a empresa incorpora esse capital e, na sequência, não consegue entregar o desempenho, não consegue entregar a estratégia, não consegue entregar os valores que tem, um prejuízo para todo mundo. Então, há muita, se não fraude explicitamente, há muita leniência, há muita falta de rigor no sentido da análise crítica dos planos de negócios, das informações apresentadas pelas empresas, por trás de relatórios que têm páginas e páginas de informação que muito pouca gente tem capacidade e tempo de ler, há muita informação ruim, informação de má qualidade, informação mal fundamentada para vender a ideia de que há um conjunto de controles de agentes dando credibilidade a certas operações, e essas operações são muito falhas. No caso das debêntures, eu não sei exatamente, precisa ver a escritura das debêntures. Cada oferta de debêntures tem uma escritura diferente, né? Então, precisa ver a escritura dessas debêntures que foram adquiridas pelo fundo que o Zanon citou, para saber se elas têm alguma particularidade ou se vão entrar na lista de credores normais da empresa e, portanto, sujeitas à renegociação de prazos, renegociação de valores, a ofertas de recompra com deságio em relação ao papel de face que essas debêntures foram vendidas. Então, todos os credores têm que estar muito atentos, acompanhar o que está acontecendo e se posicionarem da melhor maneira possível para negociar os seus interesses, havendo aí, às vezes, até conflito de interesses entre credores. Como eu disse, cada um vai puxar a sardinha para o seu lado, embora haja certas prioridades definidas em lei, cada um vai batalhar, como o BTG fez. O BTG já tentou ganhar na saída, vamos dizer, bloqueando recursos que estavam depositados no banco, para não ter que depender da posterior decisão judicial de pagamento dos seus créditos, né? Então, cada um tenta se proteger da melhor maneira possível, trabalhadores, fundos de pensão vão ter que fazer isso, se possível até, no caso de terem interesses semelhantes, se associando para poder acompanhar esse processo de recuperação judicial. E, de fato, aqui perguntaram aqui também quanto esperar de rigor da CVM. Se não houver muita pressão política externa, não se pode esperar nada. Um ex-diretor da Previ, o Renato Chaves, que se especializou nas questões de governança, tem acompanhado muitos casos de informação privilegiada, de N situações que mostram o abuso de poder do controlador ou de informação dos executivos, e, no máximo, tem gerado os chamados TACs, os chamados termos de ajuste de conduta, com multas baixíssimas, com prejuízos baixíssimos e quase nenhuma penalização dos envolvidos nisso. Então, o histórico recente da CVM é muito ruim no sentido de se esperar rigor. Se não houver pressão de parlamentares, da sociedade civil, dos sindicatos, pode-se esperar que a CVM vai ter um processo moroso, vai concluir que não se pode identificar responsabilidades, que houve erros, mas que não são erros puníveis, e, no máximo, vai fazer algum termo de ajuste de conduta com esses executivos. Eu sou, vamos dizer assim, não muito animado de esperar esse rigor da CVM, mas acho que ele pode ser cobrado numa questão tão icônica como essa das Americanas está sendo agora. À disposição. Sérgio, vamos abrir mais um bloco. Estou ouvindo? Eu estou ouvindo, sim. Então, vamos abrir mais um bloco. Quem que estaria falando agora? Não estou ouvindo ninguém falando. Alguém está falando?
Eu não estou ouvindo. Travou, né? Rapaz, ele é um rei bom. Ô, desliga o santo aí. Dando umas intervenções aqui. Referência. Ouvindo aí, Sérgio? Agora estou ouvindo, só agora. Perfeito, agora está ouvindo. Então, diria para os próximos 10 eleições, cuidar do tempo aí, então, se fala no máximo 3 minutos. Tá bom? Então, próximo é o companheiro Ronaldo e prepara aí o companheiro som Icone, que está online. Eu não entendi nada, sinceramente. E como você falou, eu vi entrevista da ex-presidente da CPI. Com licença, gente, desculpa. Cleiton, eu acho que você está em dois aparelhos, tá? Oliveira e Cleiton. Por isso que está dando essa microfonia. Viu, Cleiton? Eu acho que você está em dois aparelhos, o teu áudio. Eu preciso de churrasco lá no interior de Minas. Olha, eu estou vendo alguém de pé falando ao microfone, acho que seria o Ronaldo, que o Cleiton disse, mas eu não estou ouvindo nada. Também Ninguém quer falar da contabilidade criativa, tem que falar da contabilidade criativa, porque a gente sabe o que acontece. A gente sabe que às vezes até nos bancos, quando demora um pouco para dar um balanço, o que eles estão fazendo ali? Vocês sabem, pessoal, a gente quer começar com o balanço que está rolando ali. Só que a gente é difícil para a gente provar. alguém está falando, hein? Eu não estou ouvindo nada. Tá difícil. Parece que está. Ai, ai.
Parece que tem alguém falando lá, mas não está ninguém, eu não estou ouvindo. Eu acho que eu vejo a imagem de uma pessoa ali de pé, com o microfone, mas não escuto nada. Eles estão falando. Acho que quem está online está prejudicado. Pois é, eu acho que eles não estão acompanhando aqui, né, a sala. Porque aqui eu estou escutando o Sérgio, estou escutando a Geralda, mas não consigo escutar a outra pessoa que estava falando lá. Eu acho que o Oliveira está com convidado, mas está com o microfone fechado. Então não dá para escutá-lo. E o Cleito está com o microfone aberto. Não, também está fechado. O Oliveira tem que abrir o microfone aí, gente. Tem ninguém organizando, não? Pelo amor de Deus. Cleiton. Mendes, veja aí, gente. Mendes. Agora sim, né? Agora. Beleza. Então, a gente, com relação a planos de pensão, a planos de saúde, a gente tem a ANAPAR, né? A gente tem, cuidando dos assuntos relativos ao parlamento, a gente tem o DIAP, assim, e aí vai. Mas, com relação propriamente dita à questão estrutural do mercado de capital, e aí, com vistas, a gente está interferindo nesse debate, tornando esse debate mais apropriado pelos trabalhadores e trabalhadoras, qual seria o caminho, né? Como é que você vê uma formulação nesse sentido que empodere a sociedade civil, em especial a partir das organizações sindicais? Por fim, uma outra questão que é importante destacar é que a gente fala nessa mesma linha, sobre sustentabilidade, responsabilidade socioambiental, né? E quando e você traz, né, que uma das questões pontuadas é justamente a lógica de resultados imediatos que tocam, né, as políticas dos executivos nos diferentes espaços, nos bancos, nas lojas americanas, enfim, mercado financeiro da forma geral. Então, uma regulação e aí já, né, a própria remuneração desses executivos, elas são feitas em parte também com próprias ações, né, dessas empresas, de forma a mitigar, né, atuação irresponsável. Então, de forma a ter uma atuação mais pautada em resultados sustentáveis. Então, assim, mas mesmo assim, o caso da Americana se revela, né, que esses mecanismos não são suficientes, né, para fazer valer uma atuação, né, no mercado de capitais de forma responsável, né? Então, como é que a gente pode atuar, né, de que maneira uma regulamentação mais rigorosa, mais criteriosa poderia restringir ou constranger, né, uma atuação irresponsável por parte desses agentes, e, em especial, também uma dimensão que nos é muito cara, porque a questão de definição de metas, de resultados de curto prazo, gera um impacto incomensurável na saúde dos trabalhadores. Então, se a gente olha na categoria bancária, o nível de adoecimento é gritante, né? Então, é possível uma formulação também, uma formatação que gere, né, do ponto de vista da análise de sustentabilidade da atuação desses executivos, os reflexos com relação ao não adoecimento, né, das categorias impactadas por esses gestores, né? Então, fico por aqui essas indagações e, para finalizar mesmo, você fala da questão da responsabilidade dos bancos públicos, na questão do diligência, da interpretação rigorosa, né, da análise de crédito, que parece não foi respeitada, tanto no caso do Banco do Brasil quanto na Caixa. Como encaminhamento, o que o sindicato, o que a confederação, enfim, o que as entidades representativas do funcionalismo poderia estar sensibilizando, provocando, oficiando, né, enfim, com o pedido de informação, enfim, uma provocação, né, com relação à revisão desses parâmetros adotados pelos bancos. Obrigado.
companheira Regiane está aqui agregando outra pergunta, e aí formando o ciclo das 3 perguntas, em que medida é cabível, né, a interveniência da Receita Federal nesses processos. Acho que não tem mais ninguém, alguém que esteja online aí que tenha requerido inscrição, acho que ninguém. Então, Sérgio, está contigo novamente e agradeço aqui em nome da direção do sindicato, em nome da Contrax, enfim, de todos da FEDEC, todas e todas, os funcionários do sindicato, em especial da divulgação, que participa desse debate. Agradeço. Opa, tem uma inscrição aqui, então me interrompe os agradecimentos e passo aqui a palavra para o companheiro João. Sim, de Dourados. Isso. João, só um minutinho para abrir o áudio aqui para todos te ouvirem. Tá. Pode falar? Ok, com a palavra. Então, bom dia a todos e a todas, né? Uma satisfação estar ouvindo aí tantas explicações. Mas o Sérgio falou uma situação que me chamou, não ia nem fazer a pergunta, mas me chamou a atenção em relação da questão da responsabilidade subsidiária, que tem que ter, comprovar, na verdade, a participação efetiva do sócio em relação a ser responsabilizado pelos atos, né, em termos de inadimplência e tal. O artigo 135 do Código Tributário Nacional diz, no inciso 1 e 3, do artigo 135, fala assim, o inciso 1 e 3 afirma que os sócios, diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes e obrigações tributárias resultantes aos atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto. Como o companheiro falou em relação à participação efetiva da Receita Federal, como é que você poderia, de repente, nos dar uma luz em relação a isso, usar dessa prerrogativa, mas só que você falou, foi muito claro, que tem que caracterizar, né, a participação, ou, entre aspas, né, a responsabilidade subjetiva em relação ao fato acontecido. Como é que você poderia interpretar esse artigo? Bom, meus caros, eu não sei se eu ouvi direito todo mundo. Na primeira parte aí, tinha acho que o companheiro Ronaldo falando, eu ouvi ele falar de contabilidade criativa, mas não ouvi o resto da fala dele. Depois eu ouvi o Cleito, a Regiane e o João agora de Dourados, tá? Em relação à contabilidade criativa, vamos lá, é óbvio que você tem, hoje em dia, nas empresas, nas grandes empresas, nos grandes investidores, todo um departamentos e assessorias de advogados, tributaristas, etc. e tal, buscando sempre interpretar as normas da maneira mais favorável às empresas. As empresas pagam honorários gigantescos para bancas de advogado, interpretarem a lei societária, interpretarem as questões tributárias, interpretarem a lei acionária, enfim. Eles buscam otimizar o máximo possível, no limite, né, da interpretação legal, todas as normas para obterem vantagens, seja de reduzir pagamentos de impostos, seja no sentido de assegurar o lançamento de lucros, o retardamento de obrigações, etc. Então, o que a gente chama de contabilidade criativa é isso, é esse exercício permanente das empresas buscarem a otimização de tudo aquilo que elas entendem como vantagem para a operação dos seus negócios e para resultados. É raro hoje em dia você ter empresas que operem, vamos dizer assim, com um nível elevado de segurança. Eu digo isso, por exemplo, como gestor de fundo de pensão que eu fui. No caso do fundo de pensão, a gente trabalhava com a lógica contrária, ou seja, era o máximo de segurança possível. Não pode ser toda a segurança do mundo, porque senão você não faz nada, você não se movimenta. Mas a gente buscava o máximo de segurança possível. No caso das empresas é o contrário, né? É no limite daquilo que a lei permite interpretar favoravelmente a empresa. Então, às vezes você vê, se você for examinar balanço de empresa, por exemplo, as dívidas tributárias que não são lançadas como dívidas efetivas no balanço são enormes, porque tudo aquilo que a empresa recorre de cobrança tributária por parte da Receita Federal, elas colocam lá, segundo uma classificação de risco apresentadas por escritórios de advocacia, entre provável, possível e remota, ou seja, a chance de vitória da empresa
naquele recurso contra a dívida trabalhista, se não for classificada como provável a perda da empresa, eles não lançam como dívida, lançam lá uma explicação no balanço de que tem determinadas cobranças judiciais, mas não lançam como dívida. Então, se você for examinar, as grandes empresas têm passivos também de bilhões em relação a questões tributárias que não são lançadas como dívida, porque existem pareceres de bancas de advogado dando cartas de conforto no sentido de que aquela dívida ou tem chance remota de ser executada ou tem chance não provável de ser paga no futuro. E só para derivar aqui uma ação, vocês devem ter visto recentemente também a mudança que foi feita no CARF durante o governo Temer, em que mudaram lá o critério de composição do CARF e do voto de Minerva, que é favorável às empresas, portanto, esses recursos hoje em dia são, em geral, muito favoravelmente julgados em relação às próprias empresas. Então, há todo um arcabouço aí que as empresas, o mercado como um todo, vai operando a seu favor, vai diminuindo a capacidade da sociedade, do próprio Estado, regular e se defender, e vai criando ambientes favoráveis, né? Com a influência na decisão, na indicação das pessoas, etc., para ser o que aconteceu na CVM. A CVM hoje é uma agência muito pró-mercado, muito anti-rigor, muito anti-sociedade, no sentido de que ela acolhe muito favoravelmente a interpretação dos executivos e das empresas e não protege com rigor os interesses gerais da sociedade, dos pequenos acionistas, dos pequenos credores e tudo mais. Então, acho que, volto a dizer, acho que um dos caminhos para que a gente possa influenciar nesse sentido as entidades têm que aproveitar essa crise das americanas para cobrar os agentes públicos nesse sentido. Eu acho que, por exemplo, na linha da pergunta do Clayton, nós não vamos mudar a natureza do capitalismo, eu não tenho essa ilusão, pelo menos. O que a gente sempre pode colocar é alguns freios no apetite desenfreado no capitalismo e, sobretudo, naqueles manipuladores mais cruéis, né, do capitalismo. E esses freios têm que ser colocados através da regulação pública, dos agentes públicos. Então, acho que solicitar, por exemplo, audiência, um novo ministro da Economia, perguntando justamente o que ele pensa em fazer em relação à CVM, como é que ele pensa em aumentar a capacidade do Estado brasileiro regular o mercado de capitais, porque isso é de interesse público. Muitas vezes a gente trata isso como uma questão de interesse privado, porque são empresas privadas, mas elas afetam, como a gente já discutiu aqui largamente, né, o interesse público como um todo. São trabalhadores, fornecedores, agentes que operam em torno da empresa e que, portanto, são afetados quando o controlador ou o executivo dessa empresa age de maneira irresponsável ou fraudulenta. Então, acho que seria um bom momento para juntar aí agentes importantes da sociedade, sindicatos, fundos de pensão, e procurar cobrar das autoridades, no caso o Ministério da Economia, da Fazenda, nesse sentido. Como pretende agir, se tem capacidade de cobrar, se vai mudar a CVM, como vê a atuação, porque eu acho que é questão política. Assim como o mercado o tempo todo disputar a política para estabelecer condições favoráveis para o seu tipo de funcionamento, para proteger os seus interesses, a sociedade civil tem que agir também para colocar a cobrança sobre os agentes públicos no outro sentido. Então, acho que se fazer política é a maneira de tentar avançar um pouco na defesa da sociedade nessas situações. O Clayton também falou da questão da sustentabilidade versus imediatismo, metas de curto prazo. Sim, tudo isso é real. Nós discutimos, inclusive, Clayton, você acompanhou um pouco isso, na discussão de um novo modelo de Banco do Brasil, a gente discutiu bastante isso, quer dizer, não dá para mudar, em termos importantes, a atuação do Banco do Brasil, exigir que ele cumpra mais funções de natureza de banco público, se não mudar, por exemplo, as metas fixadas pelo Conselho de Administração do banco. Se o Conselho de Administração do banco coloca metas para os seus executivos de alcançar rentabilidade igual ou superior às metas dos bancos privados, é difícil que o executivo do banco possa operar em linhas de crédito, em critérios de operações que sejam diferentes, porque ele tem uma meta estabelecida pelo seu órgão superior, que é o Conselho de Administração,
metas agressivas, e ele tem que entregar aquelas metas, sob pena de ser desqualificado, ou até de ser substituído pelo Conselho de Administração. Então, tudo começa no estabelecimento da estratégia, no estabelecimento das metas. Se o foco for a sustentabilidade, no caso dos bancos públicos e das empresas públicas, for o interesse público, obviamente você tem que alterar os critérios de estabelecimento de metas e os critérios de avaliação do desempenho da própria instituição e dos seus executivos. Se for mantido o mesmo critério atual, os mesmos padrões de metas atuais, é muito difícil que você consiga fazer os executivos atuarem de maneira diferente. E aí é em cascata, né? A partir do Conselho de Administração, você estabelece as metas para os principais executivos e eles vão estabelecer as metas para os seus funcionários. De novo, se não houver uma mudança, uma disputa dessa discussão desde o começo, desde o Conselho de Administração, o que a gente vai assistir é a reprodução, com talvez poucas alterações, do que a gente assiste até hoje. Pressão sobre o conjunto da estrutura da empresa para que ela responda e atinja aquelas metas. E a pressão que vem lá de cima vai sendo repassada embaixo, e sempre quem sofre a maior tortura são os bagrinhos, é o pessoal das pontas, né? Então, acho que é hora de estabelecer essa discussão, é hora de estabelecer a discussão não só com a diretoria do banco, com a nova presidente do banco, no caso do Banco Brasil, como estabelecer com o próprio governo, com o próprio agente controlador que vai indicar os membros do Conselho de Administração. Se não houver mudanças na estratégia e nas metas fixadas pelo Conselho de Administração, não se pode esperar muitas mudanças na execução, na operação, na implementação dessas estratégias dentro das instituições. E também, de novo, acho que é uma oportunidade para se cobrar. Quer dizer, o banco, ao fazer operações com essas grandes empresas, que tipo de critério usa? Quais são as medidas de risco? Quais são os volumes disponíveis? Porque também existem metas. Às vezes, o gestor de uma carteira de grandes empresas está pressionado a aplicar volumes de recursos significativos, e essa pressão de meta, às vezes, faz com que ele corra atrás de operações. É muito comum vocês, às vezes, assistirem o banco lutando para ingressar em certas operações do mercado de capitais, seja como agente prioritário ou dentro do sindicato de bancos que se cria, para poder pegar uma fatia de um lançamento de debêntures, de uma emissão de ações, de uma abertura de capital. Por quê? Porque essas grandes operações têm grandes volumes e esses grandes volumes preenchem as metas dos bancos. Então, de novo, se não houver uma mudança qualitativa e numérica em relação a como se estabelecem as metas, é muito difícil você esperar uma mudança de comportamento da estrutura toda do banco. A Regiane perguntou em relação à Receita Federal. Eu acho que a Receita tem um papel limitado, mas também pode ter, ou seja, interessa à Receita entender o conjunto de lançamentos que foi feito dentro da empresa e que podem ter levado à apuração maior ou menor de impostos devidos, sejam da empresa como um todo, seja das pessoas físicas envolvidas nisso, né? Não seja o agente prioritário de investigação da fraude contábil e societária dentro da empresa, ela também pode concorrer para a apuração de informações, de elementos que possam ajudar a destrinchar e levantar mais informações sobre tudo o que aconteceu. Então, eu acho que é isso, acho que é um conjunto de ações, acho importantíssimo, embora seja um tema chato, um tema difícil, contabilidade, legislação societária, nunca foi uma coisa fácil. Eu lembro quando eu entrei na Previ, eu tive que ir atrás de muita informação para entender a contabilidade da Previ. E muita gente, confesso para vocês, não se esforçava tanto nesse sentido, porque é realmente uma coisa chata. Você tem que ir em cascata, né? Você pega uma grande conta que está lançada no balanço, mas tem que entender a formação daquela grande conta. E, às vezes, no detalhe é que você vai pegar a sutileza de interpretação de uma determinada situação. Então, você precisa realmente se envolver nisso. Não é uma questão simples, não é uma questão fácil, mas necessária, sobretudo para as pessoas que estão diretamente envolvidas, seja na proteção dos interesses dos trabalhadores, seja na gestão direta de uma entidade pública ou privada,
etc. Eu lembro também, só para citar aqui rapidamente, quando a gente fazia questão de ter uma política ativa de indicação, de formação de conselheiros para indicar nas empresas que a Previ tinha direito, era muito com esse sentido. Nossos conselheiros eram fiscais nossos junto às empresas. E empoderar esses conselheiros é super importante, porque muitas vezes pessoas entendem cargo de conselho como um cargo meio honorífico. Chega lá, vai receber um bom salário para participar de uma reunião por mês, não tem uma responsabilidade direta sobre pessoas, sobre operações, não tem uma agenda diária, e vai estar ali ouvindo grandes executivos, o presidente da empresa dizendo que tem que ser feito isso ou aquilo, vai estar ouvindo o advogado da empresa, a auditoria, uma PwC dizendo que a contabilidade está em condições, vai ter uma carta de conforto dizendo que está tudo certo, que ele pode assinar o balanço. Então, se o conselheiro não for empoderado, motivado e formado para fazer os questionamentos corretos, ele acaba sendo ou passivo nessa atuação, ou acaba sendo até cooptado pela estrutura toda de uma grande empresa. Cooptado no sentido de você estar se sentindo ali dentro de uma estrutura com grandes nomes, né? CEOs famosos, empresas famosas, advogados famosos, e você se sente cooptado por participar daquele ambiente sem que você tenha reais condições de discutir, de divergir, de investigar e de questionar aquilo que está sendo feito. Então, no caso dos fundos, quando a gente estabeleceu lá uma política muito ativa de governança, a gente cobrava muito dos nossos conselheiros, e obviamente havia desempenhos diferenciados em relação a isso, para que eles pudessem estar só não resguardados pela Previ, mas também ativos em nome da Previ na cobrança disso. Então, são pequenos instrumentos, pequenas possibilidades que dentro desse mercado de capitais muito difícil, muito financiarizado, muito curto prazista, a gente pode estabelecer para tentar melhorar a atuação da sociedade e dos seus principais agentes nesse processo. É óbvio, como eu disse, eu não acho que tudo isso vai mudar a natureza do capitalismo, é sempre uma tentativa de frear um pouco o apetite muito agressivo e, sobretudo, frear as fraudes. Quer dizer, ainda que a gente entenda que o capitalismo tem uma natureza selvagem, até essa selvageria precisa estar disciplinada dentro de um aspecto legal, não pode comportar, né, a sacanagem, a criatividade fora dos parâmetros legais, aquilo que compromete a sustentabilidade das empresas e, portanto, dos investidores todos, que pessoas físicas ou institucionais dependem desse mercado para que a economia continue funcionando. Então, Cleiton, é um tema complexo, muito amplo. Como eu disse, eu não sou advogado, em algumas questões trabalho sempre com a experiência que eu adquiri na Previ em alguns conselhos. Tenho informações limitadas sobre o caso da Americanas, mas, primeiro, agradeço o convite, e, segundo, valorizo muito esse debate que você organizou, porque, de novo, vocês são agentes da sociedade civil, e se a sociedade civil não se mobilizar, não der importância e não usar seus esforços para ir atrás dos agentes públicos e cobrar as responsabilidades, provavelmente, mais uma vez, a gente vai ver esse caso esfriando e os ladinos saírem livres, leves e soltos com o seu dinheiro e seus bilhões no bolso. Então, muito importante, valorizo muito a iniciativa que você tomou aqui, que vocês, participantes, acompanharam. Mais uma vez, a gente que agradece sua disposição de tempo, suas reflexões, né, no acumulado aí dessa caminhada, e por você, né, continuar persistente, né, traduzindo aí temas e botando luz aqui para a gente, né, para a gente refletir, estimular aqueles que já iniciaram aí nesse caminho, porque, de fato, né, não vamos desmantelar o capitalismo, mas não precisamos construir mecanismos de controle e participação social, para que a gente torne, né, cada vez mais abaixo da linha do Equador, aqui o capitalismo mais humanizado, mais responsável, né? Então, para isso é fundamental que a gente aprofunde os debates, aprofunde as compreensões e entenda, né, que nós, enquanto agentes e atores, né, desse processo, né, nós somos parte importante, por que não dizer decisiva. Então, obrigado a todas as companheiras aí, estou vendo aqui o companheiro Carlos Long,
né, em nome dele, aí, saudar todos e todas os companheiros da Federação, do Comando Nacional, que participaram também desse debate, né, o companheiro Julimar, as demais entidades aqui, os companheiros do comércio. Então, agradecer, né, pela participação e vamos caminhando junto, porque é um tema que toca a todos e a todas nós. Obrigado, Sérgio. Tenham uma ótima semana a todos aí. Um forte abraço. Abraço. Em Cleito, não sei se o Julimar falou que vai ter uma manifestação na sexta-feira no Rio de Janeiro, entendeu? Aí, eu não sei se... Aí o Julimar era até bom ele falar sobre essa manifestação aí antes do pessoal sair. Companheiro Geraldo, o companheiro Julimar já não, ele teve que sair, acabou de sair, tem 5 minutinhos. Se você puder dar esse informe, por gentileza. Tá, então vai ser uma manifestação no Rio. Eu acho que vai ser, não sei se vai ser na sede da empresa, uma coisa assim. Aí a gente pode saber direitinho, eu mando para vocês saber direitinho dele e mando para quem quiser participar, o Sindicato lá dos Bancários do Rio, né, e outros, quem quiser ir, né, é importante. É isso aí. Geraldo, de novo, você com a palavra. Oi, não sei se deu para escutar. Está dando para escutar? Ouvir? Eu escutei, Geralda. Então, era só isso. Eu não tenho direito o horário e o local, mas eu vou apurar direito e eu passo para vocês pelo WhatsApp. Viu? Para quem quiser. Né? Eu sei que vai ser nessa sexta, junto com as outras centrais, né? Os sindicatos lá do comerciário, e aí é interessante, né? Quem tiver disponibilidade para ir. Ok, obrigada. Então, comunicação aí para todos os interessados e interessadas. Obrigado, companheiro. Bom, obrigado mais uma vez, Pedro Sérgio, e bom final de semana, boa semana, né? Estou querendo terminar já a semana. Boa semana para todos e todas. Bom dia a todos e todos, boa reunião aí para os companheiros aí dos sindicatos bancários de Brasília.